João capítulo 15, verso 1 até 10. Se você tem a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Se você não tem a sua Bíblia com você, você pode acompanhar o texto na tela. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, né? Vamos acompanhar juntos ali o texto. Diz assim o texto da palavra. Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me enviou, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado pela tua palavra, Senhor, que está aberta, exposta diante de nós. Nós pedimos que o teu Espírito Santo age em nós, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que essa palavra se faça viva sobre as nossas vidas nessa noite e que nós possamos permanecer conectados em ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e usa, Senhor, a tua palavra para nos limpar, para nos purificar, para nos podar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós falamos nas últimas semanas, nós estamos em uma minissérie de mensagens, né, chamada Videira. Semana passada nós recebemos o pastor Juninho, que esteve aqui, né, trouxe a palavra para a gente, então demos uma pausa, mas seguimos falando a respeito desse tema, né? E hoje nós chegamos nesse texto, que é de onde vem esse exemplo, né, essa ilustração de uma videira que Jesus usa para falar a respeito do nosso relacionamento com Ele, da necessidade de estarmos unidos, conectados a Jesus, né? Então Jesus traz esse texto. Nós falamos na primeira semana sobre a parábola do semeador, que nos mostra aquele processo, né? Tem 4 tipos de solo, onde a semente é lançada e a semente é a palavra que é lançada e o solo é os tipos de coração. Tem aquela semente que cai no terreno que é pisoteado à beira do caminho e a palavra não se conecta ali, não penetra naquela terra, né? Tem a palavra que cai num terreno pedregoso, que ela cai, ela se conecta, mas ela não consegue aprofundar as suas raízes, então ela não cresce. Tem aquele solo, que é um solo que a semente cai entre os espinhos e as ervas daninhas, que crescem e sufocam aquela planta, que é uma planta que também se conecta, e essa planta até ela chega a crescer, mas ela não frutifica. Jesus diz que ela se torna infrutífera, porque ela caiu entre os espinhos que sufocaram a planta. E tem a que cai em boa terra,
que passa por todo esse processo, né, que nós podemos dizer que é o processo de discipulado, de conectar, crescer e frutificar. O Evangelho é assim nas nossas vidas, né? Se conecta, cresce e dá frutos. Na outra semana nós falamos sobre o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, onde Paulo fala que nós estamos enraizados em Cristo. E que se nós estamos enraizados nele, nós vamos crescer. Isso vai frutificar nas nossas vidas. Ou seja, já não usa mais, o Evangelho não é mais a semente que cai no solo, né? Cristo é o solo e nós estamos plantados nele. Ele muda um pouco a ilustração, mas o processo é o mesmo, nós nos conectamos, crescemos e frutificamos. E hoje, quando Jesus fala a respeito da videira, nós vamos ver que existe esse mesmo processo, embora seja uma outra ilustração. Jesus é a videira, nós somos ramos dessa videira, mas nós também precisamos estar conectados na videira, crescemos e frutificamos. Então esse processo ele está relatado na Bíblia toda como o processo de crescimento na vida de um cristão. Todo discípulo de Jesus, ele passa por esse processo. Nós nos conectamos ao Senhor, nós crescemos na nossa fé e nós frutificamos. É o processo natural. Se alguma parte desse processo foi interrompida e não está acontecendo, existe algum problema. A parábola do semeador nos fala, né? Ou talvez nós estejamos entre espinhos, sufocando a planta. Tem espinhos crescendo, sufocando o Evangelho. O terreno é pedregoso, nós não nos aprofundamos. Hoje, então, nós vamos olhar para esse texto e olhar para esse processo através dessa figura da videira que Jesus fala. E eu queria te dizer uma coisa, que independente do tempo que você esteja em Cristo, que você esteja frequentando uma igreja, né? Talvez você esteja dentro da igreja há 5 anos, talvez você esteja há alguns meses, talvez você esteja há 30 anos, e talvez você pode estar desconectado de Cristo. Queria que a gente pudesse refletir nessa noite sobre as nossas vidas. Nós vamos olhar um pouquinho a respeito disso, o que significa estar conectado a Cristo. Que nós possamos nos avaliar o nosso coração, à luz dessa palavra. Jesus não quer que apenas a gente esteja dentro da igreja. Jesus quer que nós estejamos ligados a Ele, que nós estejamos conectados na videira, porque a vida flui de Cristo. Não é a igreja a fonte de vida. Não é a minha moralidade. Eu me tornei alguém melhor, eu faço as coisas direito. Não é isso que me dá vida. A vida vem de Cristo. E nós só temos vida conectados a Ele. E vida em abundância, né? João 10:10 nos diz isso. Vamos olhar, então, para alguns personagens apresentados aqui nesse texto. E a gente vai ver um pouquinho do que significa estar conectado ao Senhor, né? Primeiro, nós somos apresentados à videira. Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. O texto diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então já nos fala de um outro personagem que nós vamos ver logo mais, né? Mas Jesus, ele nos diz, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus fala a respeito de uma videira verdadeira, nós podemos compreender que existe uma videira falsificada. Existe uma falsa videira. E Jesus veio para ser aquilo que ela não pôde ser. No Antigo Testamento, em vários momentos, o povo de Israel foi comparado com uma videira, com a vinha do Senhor, né? Alguns profetas falavam de Israel como sendo a vinha do Senhor. Tem vários textos, eu trouxe alguns para que a gente possa ver, né?
Lá em Oséias, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. Israel, essa videira grandiosa que o Senhor estava formando, né, esse povo que ele estava formando para si, ele disse que era uma videira. Que quanto mais eles prosperavam, mais eles construíram altares idólatras. Quando nós olhamos para o chamado de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, esse texto não está aqui. Lá em Gênesis, capítulo 12, nós vemos o chamado de Abraão. E, se eu não me engano, é do versículo 1 ao 3 que aparece isso. E o chamado de Abraão é que, a partir de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas, né? Que os outros povos seriam abençoados. Deixa eu abrir ligeirinho aqui. Gênesis 12, 1 a 3 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Esse era o chamado de Abraão. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A partir de Abraão, veio o povo de Israel. E esse povo de Israel era essa descendência que Deus disse para Abraão que seria uma bênção para todos os povos da terra. Né? Não se fechariam em si mesmos, seriam uma bênção. Ou seja, dariam frutos. E aí Deus diz que essa videira, ela começou a se voltar cada vez mais para si mesmo. Lá em Oséias, ele diz isso, né? A videira foi plantada por Deus para a bênção das nações, mas ela produzia fruto, e quanto mais ela prosperava, mais ela enfeitava as suas colunas sagradas. O povo de Israel era a forma como Deus desejava manifestar a sua glória para todos os povos da terra, para chamar as nações ao arrependimento e a um relacionamento com Deus. Mas isso não aconteceu. Esse povo não foi a videira que foi plantada para ser. E os seus frutos eram frutos amargos, frutos ruins. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Cantarei para meu amigo o seu cântico a respeito de uma vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Eu derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão,
mas ouviu gritos de aflição. Deus plantou a sua vinha para que desse bom fruto, mas isso não aconteceu. No lugar disso, vieram frutos azedos, frutos ruins, frutos imprestáveis. Algumas vezes Deus enviou disciplina sobre o povo, como um sinal desse fracasso em cumprir a missão, em ser o que eles foram plantados para ser. Lá no Salmo 80, versículo 14 a 16, diz assim, o texto não está aqui. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. A tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Essa videira que dava frutos ruins, que muitas vezes teve que ser disciplinada, era o povo de Israel. Tudo isso por falta do cuidado com a vida espiritual desse povo. Pela idolatria. Pelas coisas que se apresentavam no caminho que pareciam muito mais interessantes do que amar e obedecer ao Senhor. Né? Quando nós falamos a respeito das sementes lançadas entre os espinhos e as ervas daninhas, fala mais ou menos a respeito dessa falta de cuidado espiritual, né? Quando o solo não é cuidado, os espinhos, as ervas daninhas vão crescendo, vão tomando conta e vão sufocando. Vão sufocando o Evangelho, a palavra do Senhor das nossas vidas. Isso acontece quando nós passamos a colocar em primeiro lugar na nossa vida outras coisas que não sejam o próprio Deus. Sejam os bens que eu possuo, seja a minha reputação, seja a beleza, seja o conforto, seja a minha família. A minha família é uma bênção de Deus, mas ela não pode ocupar o lugar de Deus. Né? Os meus filhos são bênção do Senhor, mas eles não são Deus e não podem ocupar esse lugar na minha vida. O meu trabalho é dado por Deus, é bênção de Deus, mas ele não é Deus na minha vida. Diante do fracasso dessa nação em ser a videira que foram criadas para ser, diante do fracasso da nação de Israel em ser o que eles deveriam ser, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. É diante desse contexto que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, porque as videiras, até então, são videiras falsificadas, de fruto ruim. Não conseguem ser o que foram criadas para ser, mas eu sou a videira verdadeira. E o que eu queria dizer para você nessa noite é que, assim como Jesus foi o que a nação de Israel falhou em ser, Jesus é o que você não consegue ser. É muito fácil a gente abrir a palavra, olhar para as ordens do Senhor e dizer assim, agora você vive assim, não saia da linha, senão Deus vai te pegar na esquina. Mas a verdade da palavra, o que o Evangelho nos ensina é que, sim, ele transforma as nossas vidas. Sim, nós somos transformados, a nossa vida muda, mas você não vai chegar lá. Você não vai conseguir ser o que você deveria ser. E quando isso acontece, quando você não consegue ser o que você sabe que deveria ser, para onde que você corre? O que você faz quando talvez o sentimento de culpa domina sobre sua vida, né? Por não conseguir ser quem Deus queria que você fosse? Quando isso acontece, nós temos um lugar para recomeçar. Porque Jesus é a videira verdadeira, não é você.
a vida não vem de você e você não atinge o padrão necessário para ser salvo. Você não consegue chegar lá pelas suas forças, você não vai chegar lá. Isso não é nenhum incentivo para pecar, pelo contrário, a graça de Deus, ela transforma as nossas motivações. Quando eu entendo que eu fui salvo pela graça e não porque eu sou bom o suficiente, isso me leva a agir de outra forma. A não ser dominado e travado por um sentimento de culpa que me domina, porque Jesus Cristo já levou na cruz tudo que pesava sobre a minha vida. Todo pecado que pesava sobre mim, que estava entre mim e o Senhor, foi levado na cruz. E agora você tem um novo relacionamento com Ele, um relacionamento aberto, porque a vida flui de Jesus. A questão não é se você é bom o suficiente, mas se você está conectado na videira, de onde a vida flui de fato. Se você está conectado a Cristo. Porque Ele é a videira, dele que vem vida e vida em abundância. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte. Você está conectado nessa videira? Você está conectado nele? O segundo personagem dessa história, né? Os ramos. Permanecer é essencial. Eu pulei alguns versículos, nós vamos voltar neles logo mais. Versículo 4 até o versículo 7. Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Algo muito interessante a respeito da videira é que Jesus ele escolhe muito bem, né, a ilustração, porque a videira ela tem uma serventia. Claro que tu pode plantar um parreiral para ter sombra, né? Mas a árvore, isso aí que dá para chamar de árvore, né? A parreira, ela não serve para nada, a não ser para dar fruto. A videira, ela não produz madeira para nada. Você já viu um móvel de madeira de videira? Ela não produz madeira nobre. Ela não produz lenha. Ela não serve para mais nada, a não ser para frutificar, a não ser para dar fruto, né? Lá em Ezequiel, no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer das árvores da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? Depois de ser lançada no fogo como combustível e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão
que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavras do soberano Senhor. A videira, ela não serve para nada. Você não constrói nada com a videira. Não tem outra serventia. E esse ramo desconectado da videira, ele se torna frágil, infrutífero. O texto diz ali no versículo 5, Jesus diz assim: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Outras versões vão dizer: sem mim nada podeis fazer. Né? Eu ouvi alguém, eu não sei quem, né? Mas eu li em algum lugar, ou ouvi em alguma mensagem, alguém dizendo assim: tudo que eu sou e serei na minha vida é um homem a quem o Senhor disse: sem mim você não pode fazer nada. E de fato, isso transformou a minha vida. Nos tira inclusive o orgulho do coração, né? De achar que nós somos grande coisa e fazemos grandes coisas. E que o que seria de Deus se não fosse um servo como eu? Né? Tudo que eu sou, tudo que eu serei nessa vida, é um homem a quem o Senhor Jesus disse: sem mim você não faz nada, você não é nada, você não produz nada. Sem mim nada podeis fazer. Né? Eu falei, logo que eu cheguei na igreja, né, no culto de posse, eu falei que eu não sei ser pastor. Né? Eu tenho uma convicção no coração assim, que eu não sei. Muitas vezes eu me sinto insuficiente. Né? Sinto que, nossa, fiz tudo errado. Né? E algumas vezes esse sentimento vem do velho homem querendo ser autônomo e não depender de Deus. Né? Mas saber que tudo que eu serei na minha vida é um homem a quem Deus disse: sem mim você não pode fazer nada. Isso transforma a minha vida. Porque eu já não dependo mais da minha habilidade, da minha capacidade. Eu nunca me senti capaz, por exemplo, de falar em público. A minha tendência natural é ficar quieta na minha. Por natureza, eu sou mais tímido. Não é uma tendência natural. Isso pode fazer não, já que eu sou incapaz, então eu não preciso. Mas se o Senhor me chamou para isso, não é pela minha capacidade, não é pela minha força, é porque Ele nos capacita. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o segredo não é não fazer nada, o segredo é depender dEle. Né? Sem mim, eu não posso sem Jesus, eu não posso fazer nada. Então, pronto, não vou fazer nada. Entendeu errado, né? O segredo é depender do Senhor. É Ele que nos capacita. É Ele que nos chama. É Ele. Ser um cristão, ser um crente, né? É muito mais do que nós frequentarmos uma igreja, sentar no nosso banco, ler a minha Bíblia, cantar as canções, né? Decorar as canções, servir em alguma área. Ser cristão é estar em Cristo. É estar ligado, conectado à videira. É isso. Né? Ou, do contrário, a gente vai ser como aquela falsa videira, que dá frutos amargos, frutos azedos. Muitas coisas que nós achamos que definem o que é ser cristão, não são de fato. Ser cristão é estar em Cristo. E o que significa estar em Cristo? Você já parou para pensar a respeito disso? O que significa estar em Cristo? O que é estar nele? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo nos diz que não há mais condenação para os que estão
Para os que estão em Cristo. Para os que estão conectados na videira. Não há mais condenação. Cristo já pagou o preço. Já levou sobre si, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Olha só, isso é uma evidência do estar em Cristo. Uma vida transformada. Uma vida transformada é fruto de eu estar conectado nele. É fruto disso. Se eu digo que eu estou em Cristo, mas eu minto da mesma forma como mentia. Eu estou caminhando com Cristo há alguns anos e eu minto como mentia, eu faço fofoca como fazia, eu falo mal da vida dos outros. Eu uso a minha língua mais para amaldiçoar pessoas e falar mal de pessoas do que para edificar. Eu digo que eu estou em Cristo, mas eu fico de gracinha com uma colega de trabalho, mesmo eu sendo casado. Isso é estar em Cristo? Não tem como ser, né? Porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo na minha vida. Então, sim, tem evidências na nossa vida se nós estamos conectados a Cristo ou não. Não é uma coisa completamente abstrata. Existem evidências. Talvez a gente precise se perguntar, né, se de fato nós estamos em Cristo ou na igreja apenas. A igreja não vai te salvar. A igreja não pode fazer isso. A igreja ela não salva ninguém. A igreja é a reunião daqueles que são salvos por Cristo, né? Ela não salva ninguém. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Olha só, você achou o segredo para saber se você está em Cristo. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse é o nosso alvo. Eu ser moldado à imagem de Cristo. Quando nós falamos sobre santificação, não é uma coisa abstrata que você escolhe se quer ou não. Você escolhe se você quer amadurecer na sua fé ou se você quer simplesmente dizer eu creio em Jesus e sigo minha vida como eu quiser. Porque a palavra está nos dizendo que a forma de nós avaliarmos nossa vida para saber se estamos ou não em Cristo é se nós andamos da forma como Ele andou. E nós não chegaremos lá. A palavra não está nos dizendo que nós precisamos ser perfeitos, senão nós não somos salvos. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos um modelo daquele que é perfeito e nós estamos perseguindo esse modelo. Nada menos do que isso. Nada menos do que Cristo. Isso é muito diferente. Eu não cheguei lá, eu não sou quem eu sei que eu deveria ser, mas eu estou conectado àquele que é. Eu estou conectado à videira e é dele que eu dependo, é nisso a minha confiança, não é na minha capacidade. É nele. Ontem eu estive lá na casa do irmão Saulo, eu sabia que ele tinha uma parreira em casa, né? E eu fui lá catar essas coisas feias aqui, né? Ele me deu dois galhos, né? Que agora está quase um. Esse aqui. Está vivo ou está morto?
E esse aqui está morto também, né? Agora ele está com bem cara de morto, mas ontem não estava tanto assim, né? Mas a ideia é para que nós possamos olhar. Ontem ele já não estava tão bonito, né? Já não estava muito na época assim de ter o fruto, mas ele estava com as folhas um pouco mais verdinhas, até parecia vivo. E eu presenciei o momento que ele morreu. Eu presenciei, né? Eu fui lá e eu vi o momento em que ele foi desconectado da videira, né? Ele foi cortado, desconectado da videira, e nesse momento nós podemos dizer que ele morreu, né? Porque mesmo que as folhas estejam verdes, talvez se nós pegássemos uma época, né, que tem bastante fruto, uvas, e pegássemos um galho verdinho, a aparência dele é viva. Ele parece vivo, mas a partir do momento em que ele é desconectado da videira, ele já morreu. Já morreu, né? E, por incrível que pareça, às vezes tem alguns ramos, em algumas épocas do ano, que o ramo fica murcho. O ramo seca, as folhas caem, né? Fica parecendo que está morto. Mas se está conectado na videira, se está conectado no tronco principal, tem vida fluindo ali. Mesmo quando parece estar morto, ainda tem vida. Isso tem muito a nos ensinar. Será que muitas vezes nós não estamos exibindo folhas e achando que nós estamos vivos quando nós já fomos desconectados? Nós estamos desconectados da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Nós só temos vida quando nós estamos conectados na videira. Terceiro lugar, nós vemos a figura do agricultor, né? No versículo 1 ele já diz que o meu pai é o agricultor. E versículo 2 e 3 ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Cristo é a videira e o Pai é o agricultor. Tá bom, né? Será que tem algum problema na videira? Será que a videira é um problema? Cristo é a videira. Ele é a videira verdadeira, perfeita, né? O Pai é agricultor. Será que ele fez algo errado e não cuidou da videira bem o suficiente para que ela não dê fruto? Quando nós vemos que o agricultor é perfeito, a videira é perfeita e a videira não está dando fruto, onde que está o problema? Só pode estar no ramo, né? Só pode estar no ramo. Então, esse agricultor, ele cuida da videira. E ele cuida dela de duas maneiras. A palavra diz que ele corta a que não dá fruto e ele poda a que dá fruto, para que produza mais fruto. Olha só, né? Ele não deixa simplesmente que a videira cresça do jeito que quiser, mas ele cuida da videira, cortando a que não dá fruto e podando a que dá fruto. Né? Eu tive uma aula sobre a videira, sobre a parreira ontem, lá quando eu fui falar com o irmão Saulo, né? E ele me mostrou quantas gemas, eu nem sabia que você chamava assim, né? Quantas gemas tu tem que deixar em cada ramo, qual que é o ramo do ano passado e qual que é o ramo desse ano que nasceu, que dá para ver a diferença, né? Que tem aquela casquinha já ao redor do ano passado. Não sabia nada disso, né? E aí ele mostrou lá, não, aqui você conta e aí corta aqui na terceira gema, esse ramo vai produzir 9 cachos. De onde que tira isso? Né? Deus, ele é esse agricultor que cuida da videira para que ela produza mais, para que ela produza cada vez mais e melhor. Frutos bons e não os frutos azedos, né?
E ele faz isso cortando fora que não dá fruto. E ele poda a que dá fruto. No fim das contas, nós temos uma escolha a fazer. Ou eu aceito ser podado por Deus, ou eu sou cortado. O que é melhor para mim? Ser podado ou ser cortado fora? E ser podado nem sempre é fácil. E como que Deus nos poda? Como que Ele cuida de nós e vai limpando aquilo que precisa ser podado? A palavra está nos dizendo, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra. Deus nos poda, nos limpa pela sua palavra. A palavra nos confronta, a palavra nos exorta, nos direciona. A palavra é o nosso manual, o nosso caminho. A palavra é um instrumento de poda do Senhor. Porque é através da palavra que Ele está nos moldando. Só que muitas vezes nós nos rebelamos contra a disciplina do Senhor, contra a repreensão do Senhor. Muitas vezes nós somos rebeldes contra a poda do Senhor. Ou não buscamos a palavra e não permitimos que a palavra limpe a nossa vida. Né? Isso representa uma escolha. Se eu não tenho interesse na palavra do Senhor, se eu não tenho interesse em ser direcionado pelo Senhor, inclusive em ser podado por Ele quando é necessário. Quantas vezes é necessário para todos nós, né? Sermos podados. Sermos podados. Se eu me rebelo contra essa poda do bom agricultor, eu estou, em outras palavras, dizendo, pode me cortar fora da videira, né? Pode me cortar fora. O que é melhor? Sermos podados para que possamos produzir bons frutos ou sermos cortados? E aí, se formos cortados fora, aí você tem toda a liberdade do mundo, né? Não tem mais Deus para me podar. Agora eu sou livre. O que muitas pessoas têm chamado de liberdade é a morte. É morte. Não tem mais Deus para me podar. Mas você está desconectado da fonte da vida. Você tem se submetido à palavra do Senhor? Ao confronto da palavra, à correção da palavra? A palavra diz que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama, né? Isso significa que quando Deus nos mostra um pecado que nós estamos cometendo, é por amor a nós. Quando Deus nos mostra o que nós estamos fazendo de errado, é sinal da graça dele sobre a nossa vida. Nos mostrando, nos corrigindo, não nos abandonando aos nossos pecados. Porque Ele deseja nos trazer de volta para Ele. Né? Talvez, uma pergunta boa para que a gente possa pensar a respeito disso, é a seguinte: quando o meu coração quer algo, eu desejo alguma coisa, e a palavra do Senhor me manda em outra direção, né? Quem que prevalece? Qual é o desejo que prevalece? É o meu desejo ou o desejo do Senhor? É a palavra dele ou a minha palavra? Né? Eu digo, a última palavra é a minha. Qual é a palavra que prevalece? Quem se dobra? Né? Eu me dobro diante da palavra ou eu tento dobrar a palavra diante de mim? Em último lugar, versículo 8 até o versículo 10, nos fala a respeito do fruto. Uma vida que honre a Deus. E o texto diz assim, pode passar. Se alguém não permanecer em mim,
será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem... Aí é desde o 6, né? É do 8 ao 10. Não tem? Hã? Ah, tá. Então, pode voltar? Vamos... Volta 1? Isso. Diz assim, vamos lá a partir do 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém. Que eu não coloquei logo depois o texto, né? É isso? Tá certo. Então, nos fala a respeito de permanecer. E a palavra que Jesus usa aqui, ele diz assim, permaneçam no meu amor. O Pai me amou e eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Em seu amor, permaneço. O fruto é a evidência de um verdadeiro discípulo. Assim como o fruto é a evidência de um galho que permanece conectado à videira. Né? O fruto, na verdade, o fruto não é uma ação, o fruto é uma consequência. Né? Fruto não é uma ação. Você não enxerga uma videira fazendo força lá. Agora sai fruto, né? Enxerga, tu já viu uma cena desse tipo? Né? Uma árvore forcejando para sair o fruto? Porque o fruto não é uma ação, ela é uma consequência. É a consequência de estar conectado à videira. Quando o ramo está conectado à videira, a consequência é que frutos vão nascer dali. Quando o ramo está conectado à videira, o agricultor está podando, né? Quando nós estamos sendo podados, direcionados, corrigidos pela palavra, o fruto é consequência disso. Não é necessariamente uma ação, mas uma consequência. Vai sendo gerada uma transformação no meu caráter, nas minhas motivações, no meu coração. Não só nas minhas ações. Não só nas ações. As ações é fácil da gente modificar, mas as nossas motivações não são fáceis de modificar. Né? As motivações que me levam a mudar a minha ação pode ser pecado. Você já pensou a respeito disso? Algumas das boas ações que nós praticamos podem ser pecado diante de Deus porque as motivações são pecaminosas. O fruto não é simplesmente as minhas ações, mas um coração transformado, um caráter transformado, Cristo sendo formado em mim. É a respeito desse fruto. É o fruto da obediência. E a obediência por amor. Por amor. Da mesma forma como o Pai nos ama, nós transbordamos esse amor. Né? A questão aqui é muito mais do que fazer a coisa correta. É muito mais do que seguir as regras. É estar conectado em um relacionamento com Cristo. Um relacionamento que é pautado pelo amor. Pelo amor. O amor que vem do Pai e transborda sobre a nossa vida. Que tipo de fruto nós temos produzido? Que tipo de fruto nós temos produzido? Se o Pai é glorificado pelo fato de nós darmos fruto, esses frutos são para a glória dele, né? Os frutos são para a glória de Deus. Os frutos da sua vida têm glorificado a Deus? As motivações do seu coração, os pensamentos da sua mente.
a sua língua. Isso tem sido para a glória de Deus. Para terminar, eu queria que a gente pensasse a respeito de algumas coisas, né? Estamos encerrando. Quero já chamar o pessoal do louvor para a gente encerrar louvando ao Senhor. Mas nós precisamos considerar algumas coisas, né? Diante de tudo isso, diante desses personagens que nós vemos nessa história, né? A videira, que é Jesus. Os ramos, que somos nós, ramos dessa videira. O agricultor, que é o Pai. E o fruto da nossa vida. Nós precisamos entender que estar conectado na videira significa estar conectado aos ramos também, né? Nós precisamos compreender isso. Estar conectado na videira significa estar conectado a outros ramos. Não existe um galho que esteja isolado dos outros ramos, porque todos nós estamos conectados no mesmo tronco, né? Isso significa, de forma bem prática, que como família do Senhor, nós precisamos estar unidos, conectados, né? Nós somos parte do mesmo corpo. Essa é uma figura que Paulo usa também para falar a respeito da igreja, né? Um é mão, um é pé, um é braço, um é boca, um é isso, um é aquilo, mas todos são parte do mesmo corpo. Todos são parte do mesmo corpo. Você já viu alguém usando a mão para dar soco na sua própria cara? Provavelmente você já deve ter visto. Mas é loucura, né? Tanto que se tu viu, tu deve lembrar. Não é normal. A pessoa não pode estar bem, né? Mas por que muitas vezes o corpo de Cristo luta contra o próprio corpo de Cristo? Por que muitas vezes há divisões dentro do próprio corpo? Né? Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Se nós somos corpo de Cristo, se nós somos ramos conectados na mesma videira, nós viemos todos de um mesmo tronco, temos todos o mesmo cabeça e estamos todos juntos. Amém? Se você tem encontrado dificuldades em relação a isso, pede para Deus sondar o teu coração, de verdade mesmo. Se você tem guardado algum rancor ou alguma, né, sabe aquele ranço que tu não tem às vezes nem motivo para ter, mas tu decidiu que aquela pessoa lá, você ia ficar, acho que não tem perfil para ser minha amiga, né? A gente é mesquinho às vezes, né? Olha para o teu coração. Talvez você também tenha guardado uma visão assim a respeito de algum irmão que talvez você nem conhece direito. Mas você já formou uma visão de que a pessoa é assim, assim e assado, né? Você nem se aprofundou na vida da pessoa, nem conhece. Sonda o teu coração, pede para Deus te mostrar. Se você não tem sido mesquinho em relação a isso. A igreja existe para expressar a glória de Deus, né? Nós existimos para isso. É a razão de ser, é a razão de existir. Existimos para expressar a glória do Senhor. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. O fruto que nasce desse ramo que está conectado, o fruto que nasce é uma expressão de glória para o agricultor. É uma glória para o agricultor. Mais ou menos a gente pode entender quando um agricultor ele se esforça, ele ara a terra, ele faz todo o trabalho e ele planta o fruto esperando
Ele planta a semente esperando vir aquele fruto. E aí, quando nasce o fruto, você fala assim, todo esse trabalho valeu a pena. Né? Todo esse trabalho valeu a pena. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 3, o autor nos diz para olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ele diz assim, deixa eu só abrir aqui, que eu não anotei esse texto. Diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. O agricultor, ele passa pelo que for, mas porque ele tem grandes expectativas de que no fim ele vai colher aquele fruto. Jesus passou pelo sofrimento que passou, porque ele tinha grandes expectativas. Vai valer a pena, tem um fruto nascendo. Vão ser vidas transformadas, vai ser um povo comprado e remido pelo sangue. É o fruto que ele espera. E ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é digno de receber as glórias do fruto que ele comprou com seu sangue. Ramos conectados na videira vão fazer brotar outros ramos. Um ramo que está conectado vai brotar também outros ramos. E eu quero dizer com isso que todos nós temos essa missão. Quando nós falamos a respeito da missão de conectar, crescer e frutificar, isso é uma missão em que todos nós estamos envolvidos. Todos nós somos responsáveis por isso. Se nós imaginarmos que a responsabilidade por conectar pessoas à videira é de líderes, pastores, missionários, essa videira, sinto informar, não tem outro resultado. A videira murcha, né? Nós, como a grande videira, vamos murchando, porque todo o peso de responsabilidade de outros ramos nascerem está sobre um galho só e acaba cedendo, caindo, né? Não funciona. Ramos nascem de outros ramos. Nós estamos todos conectados e todos fazemos parte dessa mesma missão, né? Conectar pessoas a Cristo. Levar pessoas a Jesus. Levar pessoas a se encontrarem com Jesus. Muitas vezes nós imaginamos que escutamos a palavra discipulado e nós imaginamos que é algo de outro mundo. Que só pessoas extremamente preparadas e capacitadas podem discipular alguém. Mas nós podemos resumir discipulado dizendo que o discipulado é você ajudar outra pessoa a dar um passo para perto de Jesus. Isso se torna muito mais simples, né, no nosso entendimento. Eu não preciso saber tudo para ajudar alguém a dar um passo para mais perto de Jesus. Né? Eu não preciso saber tudo. Quem foi que inventou essa história de que nós precisamos saber tudo para abençoar outra vida com aquilo que sabemos? Eu posso, na minha simplicidade, ajudar alguém a se aproximar de Jesus. Às vezes a pessoa vai compartilhar uma dificuldade, algo que está acontecendo, eu falo assim, eu não sei nem o que fazer. Quantas vezes a gente não sabe nem o que fazer, não tem nada que a gente possa fazer pela pessoa. Mas eu posso orar por você? Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus.
E por último, Jesus é o que nós falhamos em ser. Eu queria terminar com isso, dizendo que Jesus é o que você falhou e que vai falhar em ser. Você não vai chegar lá, né? Você não vai ser quem deveria. Você não vai ser santo completamente, perfeito. Você não vai. Mas Jesus foi para te salvar. Então creia nele. Creia nele. Deposite a sua vida nas mãos dele. Esteja conectado a essa videira, porque ele é o que você não consegue ser. Quando eu percebo que eu não consigo ser, eu sei que eu tenho um lugar para recomeçar. Eu tenho um lugar para estar, um lugar para permanecer. É a respeito disso que nós estamos falando. Jesus é o lugar para permanecer. Não é o lugar para mim ir só quando eu preciso de alguma coisa, não. Não é o lugar que eu vou quando eu tenho um problema na vida, o problema é resolvido e tchau. Jesus é um lugar para permanecer. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti. Pedir pela Tua graça e misericórdia que nós estejamos nos conectando a Ti. Nos conecta, Senhor, porque nós sabemos pela Tua palavra que Tu é a fonte de vida. Tu é a videira verdadeira. Nós só temos vida conectados ao Senhor. E desconectados, mesmo que pareça vivo, nós estamos mortos. Em nome de Jesus, Pai. Molda a nossa vida, o nosso coração, o nosso caráter, nos poda se necessário, mas nós queremos estar conectados a Ti. Por amor do Teu nome, não nos corte fora. Nos inclua naquilo que o Senhor está fazendo. Nos inclua nos Teus planos, Pai. Nos inclua no que o Senhor deseja fazer nessa cidade. Nos inclua, Senhor, no que o Senhor deseja fazer ao nosso redor, no nosso bairro, na nossa rua. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos muito mais do que estarmos vinculados à primeira igreja batista de Alegrete. Nós queremos estar vinculados ao Senhor. Nós queremos estar conectados a Ti, com laços para a eternidade. O Senhor é o nosso lugar para permanecer. E nós Te louvamos nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus. Amém.